Demissões por e-mails, a volta ao trabalho remoto, como está sendo a nova ditadura do Elon Musk depois que ele fez a aquisição do Twitter. Bom, hoje eu quero comentar com vocês sobre várias atualizações que tivemos em relação a como que está sendo o modelo de negócios e como que está sendo essa transição do Twitter, dos seus antigos donos, para hoje ele ser uma empresa que pertence ao Elon Musk. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Bom, não é segredo para praticamente ninguém, qualquer pessoa que esteja pesquisando sobre ações, aquisições, qualquer pessoa que está antenado nesse mercado e até mesmo pessoas que nem são tão mainstream assim, tão inseridas nesse mercado, estão cientes que o Elon Musk tinha feito uma oferta de 44 bilhões de dólares para conseguir comprar o Twitter. Só que passou-se algumas semanas, ele pegou e falou que não queria mais comprar o Twitter, que ele voltou atrás na sua decisão. Porém, o pessoal que era os antigos sócios, os antigos donos do Twitter, acionaram a justiça e começaram a mover um processo contra o Elon Musk, que ele teria que pagar uma indenização aí no valor de 1 bilhão de dólares. E ficou aquele suspense de saber se o negócio ia para frente, se não ia. Ficou realmente muito tumultuado em relação a tudo isso, até que do dia para noite, basicamente, foi soltada a bomba aí que o Elon Musk tinha finalmente finalizado a compra do Twitter. Pelo menos para mim ficou parecendo que foi algo muito mais forçado do que algo da sua vontade. Ele preferiu comprar o Twitter do que pagar aquele valor de indenização de 1 bilhão de dólares, por isso que ele acabou, no final das contas, tomando a decisão de comprar o Twitter. E assim que ele fez a aquisição do Twitter, ele já começou ali a impor o modelo que ele pensa, né, a maneira como ele acha que uma empresa deve ser em relação à cultura, em relação a como que deve ser a questão da jornada de trabalho dos funcionários dentro das empresas com qual ele é dono, da qual ele é sócio, que no caso ele já começou aí tirando a maior parte do pessoal que tinha cargo de diretoria, como CEO, CFO, o pessoal de tecnologia, foi eliminando boa parte das pessoas que tinham altos cargos ali dentro, e depois, até hoje, a gente já tem aí 50% do quadro de funcionários que anteriormente faziam parte do Twitter, sendo pessoas que já se demitiram. Muito disso devido à questão que ele veio e impôs através para as pessoas, falando o seguinte: bom, é obrigatório que todos os funcionários do Twitter retornem à jornada presencial de trabalho. Não terá mais teletrabalho, não terá mais home office, vão ser realmente todos os funcionários trabalhando em tempo integral presencialmente aqui no Twitter. Aqueles que não quiserem isso não tem problema nenhum. A porta da rua é a serventia da casa, pode estar se demitindo. E dessa maneira, acredite se quiser, por e-mail, ele começou a disparar uma porrada de demissão por e-mail. Nem sequer teve a decência de chamar as pessoas para conversar ali no cara a cara. Bom, isso daí mostra muito em relação ao caráter do Elon Musk. Eu não tô querendo aqui me referir em questão de como ele deve gerir a empresa dele, porque afinal de contas a empresa é dele. Se ele acha que o teletrabalho é o que deve ser seguido, ele vai implementar isso e ninguém pode ir contra a decisão dele. Lógico que as pessoas que trabalham na empresa, se não gostarem da decisão, têm total liberdade para poder pedir demissão, sair da empresa e procurar um outro ambiente de trabalho onde vai se sentir mais confortável, onde vai gostar mais. Eu particularmente acredito que o modelo de trabalho híbrido seja o ideal para poder ter um equilíbrio em relação à produtividade na empresa, em relação a conseguir passar a cultura da empresa. Então você realmente tem que ter pelo menos um pouco do trabalho presencial para que as pessoas consigam vivenciar e experimentar a cultura que você quer implementar na empresa, para que os funcionários tenham essa vivência e ser coisas que vão ficar ali enraizadas dentro das pessoas, para que você realmente consiga ter um modelo de cultura muito bem implementado dentro da sua empresa. E lógico que a questão do home office ajuda na questão de qualidade de vida das pessoas. Ainda mais quando a gente fala de grandes cidades, como por exemplo eu que moro em São Paulo, gasto 1h30 para poder me deslocomover aqui da minha casa para ir no escritório de contabilidade onde eu trabalho. Então a gente está falando que é 3 horas do meu dia que vão embora por causa dessa locomoção e esse tempo que eu gasto. Trabalhando de casa seria uma economia de 3 horas por dia que eu teria a mais, que eu poderia dedicar para poder fazer academia, que eu poderia dedicar para poder fazer qualquer outro tipo de atividade que ia realmente somar muito na questão da minha qualidade de vida. Então eu acredito que hoje a questão do modelo híbrido, você ter uma determinada quantidade de dias na semana na qual você vai para o escritório e uma determinada quantidade de dias onde o trabalho vai ser home office, na minha opinião é o perfeito, mas o Elon Musk já não concorda muito comigo, ele pensa de uma forma totalmente diferente. Ele acredita que realmente o único modelo de trabalho que vai entregar resultados é o modelo
presencial. Tanto que na Tesla, que é a empresa que ele é sócio e o sócio majoritário também, ele fez exatamente a mesma coisa. Quando começou a baixar os índices de contaminação de Covid, quando começou a baixar o índice de mortalidade do Covid, ele foi lá e também disparou uma porrada de e-mail para os funcionários da Tesla, fazendo com que todos os funcionários voltassem a trabalhar de forma presencial. E aqueles que não quisessem seguir isso, não tem problema nenhum, poderia estar apresentando a sua demissão, que ele estaria demitindo esses funcionários para eles irem trabalhar em outro lugar, porque na Tesla o que seria seguido seria realmente um modelo de trabalho presencial. Bom, e muito disso mostra um pouco da questão do caráter e a maneira como o Elon Musk pensa, né? O Elon Musk, ele é uma pessoa que hoje ele tem uma relevância gigantesca, tanto no meio empresarial, quanto fora dele também, como realmente uma celebridade. A gente pode considerar que hoje ele é uma pessoa que é conhecido muito mais pela figura Elon Musk do que pelos próprios negócios que eles têm. Tem pessoas que podem olhar para ele e reconhecer, mas não saber que ele é o sócio, o dono da Tesla, da Starlink, do próprio Twitter agora, entre outras empresas. Mas hoje realmente ele é uma celebridade. Não à toa que no ano passado ele foi eleito a pessoa do ano, a People of the Year, segundo a revista Times. Isso daí já mostra a questão da relevância que ele tem. Ele é uma das pessoas mais seguidas do Twitter, que é a rede social onde ele é mais ativo, antes mesmo de comprar o Twitter, né? Agora que ele comprou o Twitter, então esse número a gente nem deve considerar tão relevante. Mas antes mesmo dele fazer a aquisição do Twitter, ele já era uma das contas mais seguidas do Twitter. Ele, através dessa influência que ele tem um poder que é o suficiente para poder manipular preços, por exemplo, de criptoativos, como ele já fez isso não só uma, não duas, mas várias vezes em relação ao Shiba Inu, em relação ao Dogecoin, que são duas criptomoedas que constantemente ele está atacando para poder fazer uma manipulação de preço. E o que eu tenho de opinião em relação ao Elon Musk? Eu acredito que ele é uma pessoa que a gente não pode considerar muito válido tudo que ele fala, porque assim como teve esse caso do Twitter, que ele foi lá e falou que iria comprar, depois ele mudou de ideia e depois finalmente ele foi lá e comprou, isso daí é realmente uma característica que já é comum do Elon Musk. Ele sempre fala alguma coisa, depois ele faz uma atitude que é totalmente o contrário àquilo que ele falou e depois ele pode acabar e voltar para aquela primeira atitude dele. Isso aconteceu, por exemplo, em relação à empolgação dele com o Bitcoin. Alguns meses atrás, quase um ano atrás, ele veio a público falando que o Bitcoin era uma das coisas mais maravilhosas do mundo, que ele tinha estudado, entendido como que funciona o Bitcoin e ele ficou empolgado com o Bitcoin ao ponto de começar a aceitar pagamentos do carro da Tesla em Bitcoin. Então você poderia ir lá e pagar o seu Tesla com Bitcoins. Esse foi o nível de empolgação que o Elon Musk chegou. E a Tesla na época chegou a comprar 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, que na época dava 0,5% de todo o Bitcoin em circulação. Então é realmente um número muito considerável, um número muito relevante. E isso evidentemente por causa da influência e o poder de pessoas que seguem ele. O Elon Musk fez uma manipulação de preço no Bitcoin também, que o Bitcoin foi lá para cima. Só que passaram-se alguns meses, ele começou a falar: o Bitcoin não era tudo aquilo que eu esperava, o Bitcoin é uma tecnologia que ele tem um grande problema, que é a questão de que quanto mais Bitcoin você produz, ou quanto mais pessoas estão utilizando a plataforma do Bitcoin, há um consumo muito grande em relação à energia, e com isso você acaba tendo um custo muito elevado de energia, que você acaba prejudicando o meio ambiente. Só que isso é algo que já é sabido pela maioria das pessoas que começam a estudar um mínimo sobre o Bitcoin. Então ele já sabia dessa informação, ele só estava ali tentando justificar agora a sua mudança de ponto de vista, a sua opinião em relação àquilo. Mudar de opinião não tem problema nenhum, só que eu acredito que a partir do momento que você é uma pessoa influente ao nível que ele é, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode se dar o luxo de cometer erros, porque tem muitas pessoas que infelizmente não vão ter o senso crítico de analisar aquilo que você está passando e pensar de forma própria. A pessoa vai acabar seguindo tudo aquilo que aquela pessoa que ela admira, que ela segue, fala, e com isso a pessoa pode acabar perdendo muito dinheiro e pode acabar cometendo erros gravíssimos, como eu tenho certeza que foi o que aconteceu nesse caso do Elon Musk. Bom, então vamos acompanhando aí os novos episódios que teremos dessa novela, com o Elon Musk sendo o novo CEO e proprietário do Twitter. Tudo que tiver de novidades que seja relevante, que a gente possa olhar como um case de gestão de negócios, olhar como um case de sucesso, um case de investimento, de negócios, com certeza vou estar trazendo aqui para vocês, porque afinal de contas é esse o conteúdo que eu quero sempre estar gerando aqui para vocês. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.